Os maiores injustiçados do Mr. Olympia. O palco do Mr. Olympia não é apenas um tablado iluminado. É o altar máximo do fisiculturismo. Desde 1965, quando tudo começou sob a idealização de Joe Weider, apenas um homem por ano pode sair dali com o título de melhor físico do planeta. Um único nome entra para a história. Todos os outros ficam na sombra. Mas a pergunta que ecoa por décadas é inevitável. Será que sempre venceu o melhor? Hoje vamos falar sobre os maiores injustiçados da história do Mr. Olympia. Atletas que, para muitos fãs e especialistas, deveriam ter segurado a Sandow, mas viram o troféu escapar por decisões polêmicas. Prepare-se, porque aqui não falamos apenas de músculos, falamos de legado. Kai Greene, o eterno rival. Entre 2012 e 2014, o palco foi dominado por uma rivalidade que dividiu o mundo do fisiculturismo. Kai Greene contra Phil Heath. Kai não era apenas um atleta, era arte em movimento. Com um posing teatral, dorsal absurda, coxas estriadas e uma presença quase mitológica, ele chegou ao auge especialmente em 2014, muitos consideram aquela sua melhor versão. Mas o título ficou novamente com Phil Heath. Para alguns juízes, Heath tinha a estrutura mais limpa e linhas mais equilibradas. Para muitos fãs, Kai apresentou o físico mais impactante. Kai nunca conquistou o Olympia. E talvez esse seja um dos maiores da história do esporte. Shawn Ray, o pequeno gigante. Durante os anos 90, o Olympia era dominado por monstros de massa como Dorian Yates. Mas havia um atleta que representava algo diferente: equilíbrio, proporção e estética. Shawn Ray competiu 12 vezes no Olympia e nunca ficou fora do top 5, isso é quase impossível. Em 1994, muitos acreditam que ele estava mais harmonioso do que Yates, porém, o esporte estava migrando para a era da massa extrema. Shawn era refinado demais para uma época que premiava a brutalidade muscular. Ele jamais venceu, mas é lembrado até hoje como um dos físicos mais completos da história. Victor Martinez, o Olympia que escapou. Para muitos, foi o ano mais controverso do Mr. Olympia moderno. Victor Martinez chegou grande, seco, cheio, com excelente estrutura. Jay Cutler estava dominante na época, mas não na melhor condição. Quando o resultado foi anunciado e Cutler venceu, a plateia reagiu com vaias. Até hoje, muitos especialistas afirmam que Victor deveria ter levado o título naquele ano. Seria a consagração de sua carreira. Mas o Olympia não é decidido pelo público. Flex Wheeler, o sultão da simetria. Se você perguntar a muitos fisiculturistas profissionais quem foi o físico mais bonito da história, o nome que surge é Flex Wheeler. Simetria absurda, linhas perfeitas, cintura fina, estética quase escultural. Ele competiu em uma das eras mais difíceis, a era de Dorian Yates e depois Ronnie Coleman. Flex chegou muito perto em 1993 e 1998, mas o Olympia estava premiando tamanho, não refinamento. Ele venceu o Arnold Classic 4 vezes, mas o Olympia nunca veio. Para muitos, ele foi o campeão sem coroa. Kevin Levrone, o rei das transformações. Kevin Levrone tinha algo raro: capacidade de transformação absurda. Ele competiu 13 vezes no Olympia e foi vice-campeão 4 vezes. Em 1992, 1995 e 2000, muitos acreditam que ele poderia ter vencido, mas competir contra Dorian Yates e Ronnie Coleman era como enfrentar forças da natureza. Kevin sempre chegava muito próximo, mas sempre havia alguém maior. Ele é considerado um dos maiores talentos naturais da história do fisiculturismo competitivo, e ainda assim nunca ergueu a sandal. Chris Cormier, o eterno quase. Chris Cormier foi outro atleta extremamente completo dos anos 90. Denso, equilibrado, condicionado. Mas novamente, a era cruel. Ele enfrentou Yates e depois Ronnie. Muitos acreditam que em uma geração diferente ele teria sido campeão. No Olympia, porém, terminou várias vezes atrás. O destino às vezes depende do contexto histórico. A pergunta final: o Mr. Olympia é injusto? Ou é apenas o reflexo da evolução do padrão físico ao longo do tempo? Cada era teve seus critérios. Anos 70, estética clássica. Anos 90, massa extrema. Anos 2000, tamanho plus densidade. Era atual, busca por equilíbrio entre volume e forma. Talvez a verdadeira injustiça seja competir em uma geração que valoriza algo diferente daquilo que você representa. Kai Greene representava intensidade artística. Shawn Ray representava proporção. Flex Wheeler representava perfeição estrutural. Victor Martinez representava equilíbrio moderno.
Kevin Levrone representava potencial explosivo, mas o Olympia só permite um nome por ano. E às vezes a história escolhe um caminho que o público jamais aceita totalmente. No fim, o troféu é de bronze, mas o legado é eterno. E talvez o verdadeiro campeão não seja apenas quem vence, mas quem permanece inesquecível. Se você tivesse que escolher um campeão injustiçado, quem seria? Deixe nos comentários, porque no Olympia os resultados mudam. Mas as discussões nunca acabam.